E aí, galera, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá quando é que você está vendo isso. É, Vou fazer uma videoaula aqui bem rapidinha para vocês relembrarem do conteúdo que a gente viu esse trimestre que girou em torno do tema cultura, né? A gente viu o conteúdo no começo do trimestre, depois a gente começou a fazer trabalhos e apresentar os trabalhos, e aí o conteúdo ficou lá para trás. Então, acho importante eu fazer essa videoaula para rememorar vocês. Não é obrigado ninguém a assistir, mas se quiser assistir, também não vai cair um pedaço, né? Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, o tema principal foi cultura. Na primeira aula, a gente falou sobre o que é cultura, né? E aí, já pela conclusão, né? A gente pode dizer que cultura é a soma das crenças, idiomas, costumes, celebrações, expressões artísticas, formas de se vestir, hábitos alimentares e objetos materiais que um determinado grupo humano utiliza para sobreviver. Cada lugar do mundo tem sua própria cultura. Na verdade, não é nem cada lugar, porque dentro do Brasil tem várias culturas diferentes, certo? Cultura, a gente ouve direto falar sobre o que é isso e às vezes passa batido. A gente nunca para entender bem, poxa, o que que é cultura, né? E aí é basicamente isso, né? Um povo possui os seus próprios costumes, possui o seu próprio idioma, possui suas próprias crenças, suas celebrações, suas formas de fazer arte, sua vestimenta, seus hábitos alimentares. Cada lugar do mundo tem a sua própria cultura. Vamos pensar em hábito alimentar? Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem o hábito de comer cuscuz, macaxeira, batata doce. Se a gente for para São Paulo, esse hábito já diminui bastante. Lá a galera ou repete o almoço na janta, a mesma comida do almoço come na janta, ou então na janta come um sanduíche, come uma pizza, come um lanche, né? Se a gente for para o Japão, a gente vê que lá tem o sushi, né? Um peixe cru, não vai para o fogo, né? Aqui, muita gente no Brasil acha um absurdo, vai morrer sem comer sushi, porque não consegue se imaginar comendo um peixe cru. Se a gente for para um. Eita, o pior é que eu esqueci o nome agora. É, Lá no norte, lá no Polo Norte, assim, no Ártico, tem uma galera que come uma conserva, né, que tem cheiro de podre. Cheiro de podre. Se eu não me engano, é carne de tubarão. E o jeito que eles fazem, o cheiro fica de podre. E a galera come. Ou seja, hábito alimentar faz parte da cultura e cada povo tem a sua própria cultura, né? Tem a galera que usa talher, tem a galera que não usa talher, que come com as mãos, tem a galera que usa o hashi, que não usa nem talher e nem as mãos. Isso é cultura, né? É... E aí, cultura, galera, é isso, ela vai sendo construída, cada povo, né, cada grupo humano ao longo da história desenvolveu formas diferentes de sobreviver e de se relacionar, né? Cada povo criou seus próprios costumes, cada povo criou suas próprias crenças, cada povo criou seus próprios hábitos, né? E aí, quando isso tudo é combinado, né, quando um povo cria seus próprios costumes, cria suas próprias crenças, cria seu próprio idioma, cria sua própria forma de se alimentar, seu próprio jeito de se vestir, etc., significa dizer que eles desenvolveram uma cultura própria, né? Essa cultura é justamente a particularidade de cada grupo humano, né? Cada grupo humano vai ter o seu próprio jeito de viver o mundo, certo? E aí, partindo dessa ideia de cultura, eu expliquei para vocês a diferença entre cultura material e cultura imaterial, e eu concluí o assunto do trimestre falando de cultura erudita, cultura popular e cultura de massa, né?
Vamos lá. Dentro da sociologia e da antropologia, é muito comum, né, que a cultura, né, de um grupo, de um determinado grupo, seja ele qual for, seja dividida entre cultura material e cultura imaterial, né? Essa divisão ajuda a entender melhor como os seres humanos constroem suas formas de viver em sociedade. Galera, não repara não, tô me coçando, é porque eu tô com dengue. Tô com uma coceira, me recuperando da dengue, na verdade, tô com uma coceira triste, tá? Só eu sei a agonia que eu tô aqui. Vamos lá. Então a gente dividiu cultura material e imaterial para entender melhor como os seres humanos constroem suas formas de viver em sociedade, né? A diferença entre esses dois modos de fazer cultura é simples e o próprio termo já diz, né? Cultura material diz respeito aos fazeres culturais que são vistos, que são tocados e existem numa realidade material, uma realidade física. Cultura material você pega, certo? Existe uma matéria. Já a cultura imaterial é tudo aquilo que faz parte de uma formação cultural, mas que não existe fisicamente, que você não consegue pegar, né? E é isso. Então, por exemplo, se eu penso na cultura indígena, o arco e a flecha é uma cultura material, né? Você pega no arco, você pega na flecha. Agora, os cânticos, né? O jeito de cantar de um povo, você não pega uma canção. Você não consegue, não existe matéria na canção. Então, a canção faz parte da cultura imaterial. Vamos lá. Cultura material, para a gente entender melhor. Obras de artes plásticas, pinturas, esculturas, artesanatos, arquitetura, paisagismo, fotografia, intervenções humanas na paisagem natural, por exemplo, o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Foi uma construção humana em cima de um morro, lá, né? Isso aí é cultura material, com certeza. A literatura, entre outras formas ou fazeres culturais que existem fisicamente, podem ser considerados elementos culturais materiais. Já na cultura imaterial, é tudo aquilo que faz parte da vasta gama cultural de uma sociedade, mas que não existe concretamente. Por exemplo, o idioma, as gírias, as variações linguísticas, as religiões, as festas populares e religiosas, a dança, a música, as lendas, a crença. Por exemplo, lobisomem. O lobisomem é uma crença popular, faz parte do nosso folclore. Desde que você não encontre ele, você não consegue pegar nele, né? Ele, enquanto folclore, enquanto lenda, faz parte da cultura imaterial. É bem simples esse conteúdo, galera. Não tem nem muito o que explicar. Cultura material tem matéria, você pega. Cultura imaterial você não pega, certo? E para concluir essa aula, a gente falou também de 3 outros tipos de cultura, que é a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa. Então, ao longo da história, diferentes formas de cultura foram produzidas e valorizadas de maneiras distintas. Entre elas, destaca-se a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa. A cultura erudita é aquela tradicionalmente associada às elites intelectuais e econômicas. Normalmente, cultura erudita ela é considerada coisa de rico. Não é o significado dela, né? Cultura erudita não quer dizer, não significa coisa de rico. Não. Cultura erudita é aquela cultura que costuma exigir um estudo formal ou formação específica para que você a realize, né? Então, por exemplo, música clássica, ópera, balé, veja, isso tudo são considerados cultura erudita. E é também por isso que é considerado coisa de rico. Veja, imagina o seguinte: para eu fazer uma ópera, certo? Uma ópera é um teatro cantado. Então, não é só um teatro com uma história, né? com um roteiro,
um enredo com falas, né, começo, meio e fim e tal. Não é só isso. Além disso, os atores não vão falar, eles vão cantar, né? E eles vão cantar um estilo de música que você precisa ler partitura, que precisa de uma orquestra tocando junto, que essa orquestra também precisa ler partitura, que existem vários instrumentos nessa orquestra completamente diferentes e que cada integrante dessa orquestra precisou dedicar muito tempo para aprender a tocar aquele instrumento, para aprender a ler a partitura. Vocês percebem que isso tudo exige muito tempo e exige um investimento em aprender, né? Então você precisa fazer uma faculdade de música, você precisa entrar num conservatório de música. E aí é nesse quesito que se confunde com a galera rica. Por quê? Porque quem tem dinheiro consegue investir e seus filhos têm acesso a esse tipo de cultura. A maioria das pessoas, né, trabalhadores e etc., eles, quando têm um dinheiro para investir nos filhos, não colocam os filhos para aprender música clássica. Muitas vezes coloca no futebolzinho, na escola de futebol, coloca numa aula de dança, coloca numa coisa mais acessível, né? Então, popularmente falando, né, no senso comum, cultura erudita é coisa de rico, mas não é. Cultura erudita é aquela cultura que exige estudo, né? E que normalmente quem tem dinheiro para bancar o estudo é o rico. Então, indiretamente falando, é coisa de rico, né? Você pode ver, eu já perguntei, já mostrei, inclusive em algumas turmas, quem é que gosta de ópera, por exemplo, né? Teve gente que falou que não gosta, que sente uma agonia quando ouve ópera. Vê, não é questão de ser coisa de rico ou de pobre, mas é que a maioria de nós, né, filhos de trabalhadores, realmente não costuma ter contato com esse tipo de cultura erudita, inclusive estranha quando tem, não gosta, sente uma certa repulsa, certo? A cultura popular, ela, também o nome já diz, ela, ao contrário da erudita, que exige que você passe anos estudando para aprender, a cultura popular, ela nasce do dia a dia das pessoas, no lugar em que elas vivem, certo? Nasce a cultura popular, ela nasce das práticas e tradições do próprio povo. Ela é construída coletivamente ao longo do tempo e costuma estar ligada à vida cotidiana de diferentes grupos sociais. Imagina uma pessoa, uma criança que nasce no Rio de Janeiro, do lado de uma escola de samba. E aí, todo fim de semana que tem ensaio na escola de samba, os pais dessa criança, que também nasceram nessa comunidade, que sempre frequentaram essa escola de samba, eles vão para o ensaio, levam a criança, e a criança vai desde sempre vendo como é que se samba, vendo como é que toca os instrumentos, e essa criança aprende a sambar, a tocar pandeiro, o cavaquinho, ou seja lá o instrumento que for, só pelo convívio dela. Ela não precisa fazer uma faculdade de música, ela não precisa entrar no conservatório. A própria vida dela, né, no seu cotidiano, faz com que essa cultura seja aprendida por ela. Então, a cultura popular, ela nasce justamente das práticas do dia a dia das pessoas. Enquanto a cultura erudita, você precisa de um estudo, né, você precisa de dedicação, todas precisam, certo? Mas é realmente de um conhecimento teórico para você aprender. A cultura popular, você não precisa, como eu disse, não existe uma faculdade de samba, né? Vou fazer uma faculdade para aprender. Não, você aprende fazendo, você aprende frequentando, né? E eu acredito que essa é a principal característica da cultura popular. Por fim, existe a cultura de massa. A cultura de massa a gente vai ficar um pouquinho mais, em especial no segundo trimestre, porque a gente vai ter que falar de indústria cultural, certo? O que é a cultura de massa? A cultura de massa, ao contrário da cultura erudita, que precisa de estudo, e da cultura popular, que nasce do dia a dia, né, das pessoas, a cultura de massa, ela surge e cresce com o desenvolvimento dos meios de comunicação.
Então, primeiro jornal, né? Depois rádio, televisão, cinema e atualmente internet e redes sociais. A cultura de massa é, na real, a cultura que a gente tem mais acesso, né? Porque justamente você está mexendo na internet, está o tempo todo a cultura de massa sendo apresentada para a gente, certo? Esse tipo de cultura é produzido para atingir um grande número de pessoas ao mesmo tempo, certo? Muitas vezes com o objetivo de gerar lucro. O principal, na verdade, objetivo da indústria cultural é esse, é gerar lucro. Imagina o seguinte, eu falei para vocês da ópera. Vou fazer uma ópera, né? Então eu tenho que pensar primeiro na história toda, depois eu tenho que pensar na letra das músicas que serão cantadas, depois eu tenho que ir atrás dos atores/cantores de ópera que irão começar a ensaiar. Depois eu tenho que ver com o maestro quais serão os instrumentos, a partitura dos instrumentos, contratar todos os músicos e botá-los para ensaiar. Além disso, eu tenho que pensar em figurino, iluminação. Veja, é muita coisa para a produção de um espetáculo. Exige muito tempo, muito tempo. Não é da noite para o dia que você faz uma coisa dessa, né? E aí, a gente vive numa sociedade que gira em torno do dinheiro, e gira em torno da produção. Então, imagina, eu sou um artista, certo? E aí eu lanço um CD novo hoje, e aí eu vou passar 20 anos, né, para produzir um novo CD. Daqui 20 anos eu já vou ter sido esquecido, provavelmente. Eu vou viver de quê? Daqui para lá, nesses 20 anos. Fica até difícil de imaginar. Então, o que tem que acontecer? O artista tem que produzir mais e sempre, né? Eu tenho que produzir 2 músicas por mês para estar no hype, né? Para estar sendo tocado aí nas mídias e para eu conseguir me manter tanto na cabeça da galera quanto economicamente viável, né? Então, vejam, para eu gerar lucro, eu não posso demorar muito, eu tenho que ser ligeiro. A indústria cultural é isso, é transformar a arte em lucro, em produzir muito para gerar dinheiro cada vez mais, e daqui a pouco eu deixo de ouvir isso porque já lançou uma nova, e daqui a pouco ela cansa, deixa de ouvir isso, lança uma nova. E aí, por exemplo, a criatividade do artista que vai fazer uma ópera, por exemplo, ele não pode, né, esperar a criatividade chegar. Então, o que que faz? Eu vou repetir vários estilos, né? Eu vou pegar vários toquezinhos e levar para minha música. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em reconhecer os MCs de hoje em dia. Para mim, são todos muito parecidos. Muito parecidos. A batida é parecida, a voz é parecida, o estilo de cantar é parecido, as músicas falam das mesmas coisas. Por quê? Porque eles têm que produzir muito para gerar muito lucro, e daqui a pouco gerar mais música para gerar mais lucro, e daqui a pouco essa música deixa de ser tocada porque vai lançar outra. Isso é a cultura de massa, certo? E nós estamos sendo bombardeados o tempo todo. Vocês, adolescentes, inclusive, são a prova disso, né? O que está rolando agora? Né? Qual é o estilozinho de som que está sendo repetido e repetido? É a chicotadazinha. Vê. Isso aí, quantos e quantos MCs não estão usando isso? Isso e o passinho do Jamal. Passinho do Jamal é um exemplo gritante da indústria cultural, certo? É um estilo que a gente, na internet, está o tempo todo sendo passado para a gente vê na rede social. Vocês, adolescentes, consomem demais, acham o máximo você saber dançar o passinho do Jamal, todo mundo fazendo a mesma coisa, mas vocês acham o máximo, se sentem pertencentes à cultura, e aí daqui a pouco vai lançar alguma coisinha nova, ou então vai só acrescentar um sonzinho a mais, fazer alguma coisinha, colocar um movimento a mais na dancinha, pronto. Aí vai todo mundo estar fazendo aquilo, e daqui a pouco vai cansar, vão criar um novo. Isso é a cultura de massa. É a cultura que é produzida não é pela criatividade do artista, nem pela qualidade musical. É para gerar lucro, é para gerar dinheiro. E se é para gerar dinheiro,
tem que ter muito. Então gera uma música, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra, e assim vai, certo? A cultura de massa, eu vou ler de novo. Surge principalmente com o desenvolvimento dos grandes meios de comunicação modernos, como rádio, TV, cinema e, mais recentemente, internet e redes sociais. Esse tipo de cultura é produzido para atingir um grande número de pessoas ao mesmo tempo, muitas vezes com o objetivo de gerar lucro. Filmes comerciais, programas de televisão, músicas produzidas pela indústria musical e conteúdos virais da internet são exemplos de cultura de massa. Essas três formas de cultura não existem de maneira totalmente separada. Muitas vezes elas se misturam e influenciam umas às outras. No entanto, compreender essas diferenças ajuda a perceber como a cultura pode estar ligada a questões de poder, mercado e desigualdade social. É justamente nesse ponto que surge o debate sobre a indústria cultural, como eu disse, que a gente vai ver no segundo trimestre, mas eu já dei, de certa forma, uma antecipada no assunto. Conceito desenvolvido por pensadores da Escola de Frankfurt para analisar como a cultura passou a ser produzida em larga escala dentro da lógica do mercado. Beleza, galera? Não é obrigado a assistir, como eu já disse, assiste quem quer. Quem não quer, leia. Quem não quer nenhum nem outro, posso fazer nada, meu amor. Beijo, se cuidem. Boa prova amanhã. Quero todo mundo tirando 10.